do Instituto Federal do Paraná, e ele vai trazer aí informações a respeito da greve, ela que segue acontecendo lá no Instituto Federal do Paraná, o campus Paranaguá. São duas classes diferentes que estão nessa greve, e ele explica para você, ouvinte da Difusora, o que está acontecendo nesta greve lá no Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, e também em outros campings do Instituto aqui no estado do Paraná. Com a palavra o Jonathan Moreira Rodrigues, do Instituto Federal do Paraná. Sim, é importante ressaltar que a greve ela iniciou pelos técnicos administrativos e logo a seguir pelos docentes, com o objetivo de recomposição salarial. Não é aumento salarial e nem reajuste. Visto que desde 2015 não há recomposição do salário em relação à inflação que o país vem passando em todo esse período. Então, os técnicos administrativos ficaram com mais de 40% de defasagem salarial, devido a esse problema que impacta diretamente na condição familiar de cada profissional que trabalha. Alguns têm que ter adentrar em um outro trabalho, em outro emprego para poder dar conta da questão familiar. Os técnicos se viram nesse momento no direito no fim, no meio a fim de conseguir esse movimento. E é bom ressaltar um movimento nacional para que a gente tenha essa recomposição salarial. Então, em toda a rede nacional do Instituto Federal do Paraná, nós estamos vivendo esse período de greve. Isso. Aqui no Paraná, todos os institutos estão paralisados, com o calendário paralisado e em movimento de greve, aqui no Instituto Federal. E no Brasil, a gente tem também a maioria dos IFs e também das universidades federais nesse momento de greve. Então, valendo a pena ressaltar que não é aumento de salário, vocês querem a inflação deste período. Isso, exatamente. A gente está a gente está lutando pela recomposição salarial, que ficou mais de 40% defasado de 2015 até o momento presente. E estão tendo tratativas, reuniões, como que está a negociação? Sim, as federações que representam os técnicos administrativos estão sim em mesas negociativas com setores do governo, mas assim, ele não consegue entrar num consenso. O governo ele faz alguns malabarismos com os números e mostram alguns números que não são reais, que não condizem com a realidade. Então os técnicos estão lutando pelo mínimo de dignidade possível para essa luta do momento. E com toda certeza essa greve está impactando diretamente aos alunos. Sim, a gente não pode negar, né, que os alunos, nesse momento, todos eles queriam estar em aula, mas essa luta, vale lembrar também que é pelos direitos dos alunos, que a gente não luta apenas por recomposição salarial, mas também por recomposição do orçamento na instituição. Quando foi iniciado os institutos federais, eles tinham um recurso que propiciava alunos ter um maior número de bolsas científicas, de extensão, de ensino, de viagens para aulas práticas, de viagens para congressos, tudo isso que hoje é quase impossível fornecer para os alunos. A estrutura predial, a estrutura laboratorial, as estruturas para dar aula também, elas vão defasando, vão perdendo qualidade com o tempo. E aí, com o orçamento que o Instituto tem atualmente, é impossível dar conta de tudo, de toda essa condição para uma melhor condição de aula para os estudantes. Ouvimos o Jonathan Moreira Rodrigues, do Instituto Federal do Paraná, falando sobre esta greve que está acontecendo já no Instituto há mais de 2 meses, e nós trouxemos esse destaque. Quem também conversou conosco ontem foi o professor, o Ricardo Adriano dos Santos. Ele é professor do Instituto Federal do Paraná e ele também vai trazer informações sobre esta greve que está acontecendo já há 2 meses no camping Paranaguá. Professor, falando sobre essa greve que está acontecendo aqui no Instituto Federal do Paraná, campus Paranaguá, e também em outras unidades do Brasil, principalmente do Paraná, quero que o senhor fale sobre essa situação, os alunos sendo impactados e o real motivo dessa greve, qual que é o pedido dos docentes que estão, né, nessa situação de greve. Isso, o impacto inicial parece que é um impacto muito grande para os estudantes. No entanto, a nossa greve, para além da recomposição inflacionária dos nossos salários, um direito legítimo, né, de reivindicação dos servidores. Afinal de contas, a gente estava desde 2018 sem reajuste, diferente das outras classes trabalhadoras que tem ali uma data base. A gente não tem ali uma reposição inflacionária
a cada ano. A gente tem que fazer a negociação com o governo, esgotou as negociações em relação a essa reposição inflacionária dos nossos vencimentos, e com isso a gente teve muitas perdas, né? Mas as perdas, como eu falei, vai muito além do salário. A gente tem cortes recorrentes, né, no orçamento das instituições. Aqui mesmo no Campus Paranaguá a gente chegou a ter um orçamento já de 3,8 milhões. O nosso orçamento está chegando aí na faixa de 1,8 milhão. Isso impacta diretamente nos estudantes. Por quê? Porque os nossos laboratórios são laboratórios de ponta, laboratórios de tecnologia de ponta, laboratórios caros de se fazer a manutenção. E com o nosso orçamento reduzido, por exemplo, a gente tinha uma segurança 24 horas aqui no nosso campus, né? Segurança, a pessoa ficava ali na guarita, circulava pelo nosso campus. Hoje a gente só tem um sistema monitorado de segurança. A gente teve que cortar então já a segurança armada ali, né? E isso impacta, né? Impacta nos estudantes, impacta na segurança do nosso campus, impacta em várias questões de condição. Então tem a questão da reposição salarial, mas tem a questão da reposição orçamentária também que a gente reivindica. Para além disso, também as condições de trabalho, né? A gente tem um tripé que nós estamos trabalhando aqui, a questão de pesquisa e extensão, além do ensino. Os professores, eles têm horário ali de atendimento aos estudantes, os professores têm ali o horário de desenvolver sua pesquisa, envolver os alunos em projetos de extensão. E isso faz com que muitos desses projetos aí com alguns avanços, assim, por exemplo, tem uma resolução 983 que determina ali uma redução dessas atividades de pesquisa e extensão. Também é uma reivindicação docente. Tudo isso impacta na qualidade de ensino, pesquisa e extensão, que é o nosso tripé, assim, que garante a qualidade, né, da formação dos nossos estudantes. Existe já uma expectativa de fim dessa greve, de negociações? Em que pé estão essas negociações, se elas já estão acontecendo? As negociações, já foram algumas meses de negociação com o governo. A última negociação, o governo insiste em 0% em 2024, ou seja, um congelamento do nosso salário em 2024, e também não avançou na questão dessa resolução 983, que impacta a questão da pesquisa e extensão para os professores. E, consequentemente, para os estudantes. Então, a gente ainda está numa negociação para tentar minimamente uma reposição inflacionária no ano 2024. O governo insiste em congelamento, insiste em 0%. E também essa questão do avanço aí da questão orçamentária, para garantir o orçamento dos campi, garantir o orçamento das universidades, para que a gente possa fazer a manutenção dos nossos laboratórios, para que a gente possa garantir a qualidade garantir a qualidade estrutural, né, desses campos. Vocês podem ver que vocês podem depois filmar que o nosso campo precisa de uma manutenção predial. Tem goteiras, a gente não consegue hoje fazer uma manutenção básica predial. Então a gente está vendo a nossa estrutura se deteriorando por essa falta de orçamento. Num primeiro momento, os estudantes podem achar assim, nossa, a gente está tendo um impacto, 2 meses. Né? Provavelmente o governo vai negociar para 3 anos, provavelmente vai ter ali uma negociação para 3 anos, não vai ter greve nos próximos 3 anos, se houver essa negociação. E a gente vai tentar assegurar também uma melhor condição para que a gente consiga fazer as manutenções necessárias nos laboratórios, nos prédios, né? Então vai muito além da questão salarial. Daí então, palavras do professor Ricardo Adriano dos Santos, falando sobre essa greve que continua lá no Instituto Federal do Paraná, aqui em Paranaguá, no campus, lá no bairro Porto Seguro. 8h34.